Só um pouquinho, gente. Se eu cair, que eu estava na rede errada aqui. Isso que estava devagar. Agora foi. Pessoal, então na aula de hoje, de conforto ergonômico, a gente vai falar sobre dois assuntos, tá? Então, o primeiro deles é a NR17, que é a nossa norma regulamentadora de ergonomia. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo humano. A gente vai começar a falar do corpo humano. Hoje a gente vai falar de fisiologia e de biomecânica. E daí, na semana que vem, a gente começa a falar de antropometria, que está relacionada às medidas do nosso corpo. Então, pessoal, a NR17, ela surgiu, né, por conta da CLT. Então, a gente teve lá a CLT, ela foi criada em 1943, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, e a CLT, ela está acima, né, de qualquer outra lei que não seja a nossa Constituição, tá? Então, o que está escrito na CLT, a gente não pode ter, não tem nenhuma outra lei, né, que daí seria menor do que ela, que possa alterar a CLT. Em 1978, foi desenvolvida, então, e foi colocada em prática a NR17, que é a nossa norma sobre ergonomia. Então, ela está relacionada com os ambientes de trabalho. Como a gente viu na aula passada, né, a gente acaba tendo sempre essa relação da ergonomia com os espaços de trabalho, apesar, né, da gente aplicar ergonomia em todos os projetos de arquitetura, né, a gente acaba tendo sempre essa relação maior. Então, na CLT, a gente tem alguns parâmetros em relação ao conforto do trabalhador, e aí lá está escrito que o Ministério do Trabalho e do Emprego deveria desenvolver as NRs para que a gente, então, tivesse as regras de cada parte do trabalho. Então, se vocês procurarem aí na internet por normas regulamentadoras, vocês vão ver que tem a norma regulamentadora até 30 e pouco lá. E cada uma delas fala de um assunto diferente relacionado ao trabalho. E a 17 é sobre ergonomia, que abrange qualquer tipo de trabalho, tá? Tem outras, né, que são mais específicas de algum trabalho em si, mas essa daqui abrange tudo. Então, aqui criou-se as regras sobre as questões relacionadas à ergonomia nos ambientes de trabalho. Mesmo criando essas regras em 1978, mais ou menos em 1987, começaram a surgir inúmeras lesões por esforço repetitivo. Vocês já devem ter escutado, né, falar sobre a LER. Então, por conta, né, desses esforços repetitivos, aqui surge, né, a questão, começa a surgir muito trabalho no computador, então tem as pessoas que trabalham com digitação, e isso foi gerando essas lesões. Além dessa questão, também alguns médicos, engenheiros e alguns representantes dos sindicatos dos trabalhadores, eles começaram a fiscalizar as empresas para ver o que estava acontecendo, por que tinha tanta gente lesionada, né? E esse tipo de lesão, ele pode levar a pessoa até mesmo a ser aposentada, dependendo da função que a pessoa tem. E aí eles descobriram, né, que havia muito pagamento de prêmio de produção, né, que é algo que hoje tem muitas regras para você premiar um trabalhador por conta de produção, né? E nesse período esse pagamento de prêmio era em cima de metas assim desumanas, né? Eles perceberam a ausência das pausas durante, né, os horários de trabalho, muitas horas extras, pessoas que tinham dupla jornada de trabalho. E isso estava sobrecarregando a questão da saúde pública, né? E aí, então, eles perceberam que precisava, né, ter algumas mudanças. E a legislação, ela não possuía nada que regulamentasse nesse sentido. Então, na NR17, a gente ainda não tinha uma parte dela que fala sobre a organização do trabalho. Então, não tinha nada que dissesse que não podia
pagar prêmio por produção, que precisava ter as pausas, que não podia praticar, né, uma quantidade lá de horas extras, né, ou dupla jornada de trabalho. E como a gente tinha visto na aula passada, com a Revolução Industrial, as pessoas muitas vezes trabalhavam lá 16 horas, sem nenhum conforto, né? Então, aqui, algumas coisas já tinham mudado, né, por conta da NR17, porém, essa questão da organização do trabalho ainda não. Aí, entre 88 e 89, o Ministério do Trabalho ele buscou sugestões para melhorar as NRs, né, de um modo geral, as normas regulamentadoras, e aí surgiram, né, várias propostas para a mudança da NR17. E aí, em 1989, também, uma equipe de fiscalização das empresas elaborou um novo texto para a NR17, que é aprovado em 1990, que é quando, então, se inclui a parte 6 da NR17, que é sobre a organização do trabalho. Quando acontece isso daqui, né, esse novo texto, que é aprovado em 1990, a classe patronal fica enlouquecida, né, porque eles vão ter que seguir essas novas regras de turnos, de horários de trabalho e tudo mais. Houveram diversos debates em relação a isso, né, mas precisou-se dessa inclusão, né, dessa parte, porque as pessoas estavam tendo muitas sequelas em relação ao esforço repetitivo. Aí, a partir disso, a NR17 ela fica praticamente, né, completa, como a gente tem ela hoje. Em 2002, o Ministério do Trabalho e do Emprego lançou um manual de aplicação da NR17. Então, vocês também encontram na internet, né? Vocês encontram a NR17 em PDF, encontram esse manual de aplicação também, né? Que é uma forma mais explicativa de entender a NR17, porque, né, toda norma é um pouquinho complicada. Depois, em 2007, são incluídos 2 novos anexos, que é o anexo 1, de trabalho dos operadores de checkout, e o anexo 2, que é o trabalho em teleatendimento e telemarketing. Então, são duas profissões que precisaram ter algumas características, né, que não existiam nas outras. Então, operadores de checkout são os caixas de supermercado, por exemplo, né? Vocês podem ver que eles, né, a gente teve algumas mudanças com o passar dos anos nesse posto de trabalho, né? Então, a cadeira, por exemplo, do caixa de mercado, vocês podem perceber que tanto a pessoa pode trabalhar sentada, e ela tem um apoio para os pés, como se ela quiser, ela pode levantar e trabalhar em pé, né? Então, a altura do caixa serve para isso. Por quê? Se a mulher vai passar lá, né? Mulher ou homem, né? Geralmente é mulher. Ela vai passar uma caixa de leite lá, de 12 caixinhas de leite, por exemplo, que ela vai ter que aplicar uma força maior, ela pode ficar em pé, né? Porque daí é mais fácil de aplicar essa força. Agora, se ela está passando coisinhas leves, daí ela pode ficar sentada, né? Então, a gente teve essas alterações ali, que era algo muito específico desse posto de trabalho. Então, ela entra nesse anexo. E no anexo 2, o trabalho em teleatendimento e telemarketing, que também, aqui era mais uma questão de estresse, né? As pessoas começaram a trabalhar nesse tipo de serviço, elas acabam tendo, né, uma carga mental muito grande, né? A gente ama, né? Quando liga para a gente do telemarketing ou quando a gente tem que ligar no telemarketing. Então, a gente acaba, muitas vezes, a gente se estressa com eles, mas imagina quem trabalha lá, né? Não sei se algum de vocês já trabalhou nesse tipo de serviço, mas imagina o tanto que essa pessoa fica estressada, a carga mental. Então, foi anexado esses 2 temas. E aí, a última alteração que a gente teve na NR17 foi em 2018, que foi uma mudança na lei que deve ser observada para a iluminação dos locais de trabalho e para os métodos de medição também, que é a NHO 11, que é a norma de higiene ocupacional número 11 da Fundacentro, que é sobre a avaliação dos níveis de iluminamento em ambiente de trabalho internos, tá? Essa norma, se vocês pegarem, a gente não vai olhar ela detalhe por detalhe, né? Eu só vou falar de um modo mais geral sobre ela, para vocês saberem, né, que ela existe, que
A gente precisa respeitar ela nos ambientes de trabalho, e aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá dar uma olhadinha. Mas vocês vão ver que tem muitas coisas que estão muito ultrapassadas, tá? Então, lá tem, por exemplo, quantas teclas a pessoa pode digitar por minuto, uma coisa assim. Que é algo de quando a gente tinha pessoas que passavam o dia todo digitando. Gente, quem que não tem mais essa profissão? Né? Então, tem algumas coisas que estão um pouquinho fora da modernidade aí. Então, é uma norma que ela precisava passar por algumas mudanças. Então, o objetivo da NR17 é estabelecer os parâmetros mínimos que permitam ao trabalhador desempenhar as suas funções com o máximo de conforto, segurança e eficiência, evitando que ele desenvolva patologias, né, consideradas frequentes. Então, a ideia, né, é trazer parâmetros todos os sentidos do trabalho. Depois eu vou falar para vocês as 6 partes ali, vocês vão ver que inclui, né, tudo que está relacionado ao nosso trabalho. Então, para que esse trabalhador ele esteja confortável ali no seu posto, ele não se machuque, né? Ele seja seguro e que seja um posto de trabalho muito eficiente, né? Então, a ideia é trazer o conforto para o trabalhador, mas ele também trazer uma produtividade maior para essa empresa. Então, abrange parte de levantamento, transporte, descarga de materiais, parte de mobiliários e equipamentos, condições ambientais do posto de trabalho e da organização do trabalho. Então, de quem que é a responsabilidade de colocar a NR17 em prática? Do empregador. Tá? Então, o empregador ele tem que implantar a análise ergonômica no trabalho. Há várias formas, várias metodologias de fazer essas análises, né, que são feitas daí pelos ergonomistas, que podem ser arquitetos ou profissionais de outras áreas também. Aonde vai ser analisado o que tem de bom, o que tem de ruim, o que precisa adequar, o que vai adequar com urgência, o que pode ter um certo prazo, tá? Então, eles têm essa responsabilidade. Uma empresa que não segue a NR17, ela pode ser denunciada para o Ministério do Trabalho, eles vão lá ver, né, se tem algo de errado, e eles notificam a empresa e ela tem um prazo para fazer as adequações. Então, essa NR17, essa NR, né, ela é dividida em 6 partes. Então, se vocês entrarem lá, pegarem o PDF, vocês vão ver que está lá. 17.1, aí fala sobre o assunto geral. 17.2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, e depois tem os 2 anexos. Então, na parte 1, é uma parte introdutória, né, onde diz que essa NR ela visa estabelecer os parâmetros que permitam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, lembrando que a gente viu na aula passada, não é só uma questão física, né, do corpo, mas também uma questão psicossocial, né, relacionada à mente, à carga de trabalho, à relação entre os trabalhadores daquela empresa. Então, sempre, né, com essa questão do conforto, da segurança e de um bom desempenho do trabalhador. Depois, na parte 2, fala sobre levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Aqui explica tudo, né? Como deve ser feito o levantamento de uma carga, como o funcionário deve transportar, como ele deve depois descarregar esse material. Né? Tem todo, né, o procedimento ali certinho, quanto de peso a pessoa pode erguer, né? Lá explica se for mulher, se for um adolescente, que é um jovem aprendiz, né? A carga tem que ser menor, tá? Então, a gente tem todos esses parâmetros ali. Aí depois entra uma parte que nos interessa mais, que é a parte do mobiliário dos postos de trabalho. Então, aqui explica certinho, né? Como devem ser esses mobiliários, tem uma parte sobre os assentos, né? Sobre os planos de trabalho. Tem alguns parâmetros ali, o que precisa ser ajustável, né? Então, os assentos, eles vão precisar ser ajustáveis em altura, em questão de ter apoio para os braços, né? Tudo mais. Então, lá fala um pouco sobre isso. Na parte 4, fala sobre os equipamentos dos postos de trabalho,
né? Então, o que eu preciso para realizar a tarefa e quais as condições devem estar esses equipamentos. Depois, a parte 5, entram as condições ambientais do trabalho, tá? Que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E a última parte, foi a última a ser incluída, que é a parte da organização do trabalho, que é sobre turnos, horários, intervalos, essas coisas. Então, vejam que aqui, né, se inclui dentro de ergonomia, né, as condições ambientais de trabalho, que é tudo aquilo que a gente estuda em conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico. Então, por exemplo, né, em relação a níveis de ruído, ele indica lá a NBR 10152, né, como referência. Né? Temperatura, sempre estar entre 20 e 23 graus Celsius. Ele vai explicando lá para quando a atividade ela é uma atividade mais pesada, a temperatura é menor e tudo mais, mas né, que seria o básico, assim, né? A velocidade do ar, né? Qual é a velocidade do ar que deve ter no ambiente de trabalho? Não pode nem ser muito forte, né? Porque imagina você trabalhando num vendaval, né? É cabelo voando, é papel voando, não dá, né? A umidade do ar não pode ser inferior a 40%, né? A gente está numa época de seca, a gente já começa a sofrer um pouco com a falta de umidade, né? E iluminação, como eu tinha falado agora há pouco, né, se refere à norma de higiene ocupacional número 11. Então, a gente encontra parâmetros relacionados às condições ambientais também nessa normativa. E aqui, para a gente fechar essa parte da NR17, eu peguei essa imagem, né, esse desenho, que mostram, né, num ambiente de trabalho, vários problemas aí de ergonomia. Então, começando aqui pelo probleminha 1, né? Aqui, o que acontece? A mesa do trabalho está muito alta e a cadeira está muito baixa, né? Então, a gente sempre deve ter os punhos em extensão para a gente digitar, para evitar dores, né? E problemas como tendinite. Então, a gente nunca deve estar com o braço muito baixo, né? E daí ficar né, com o punho não esticado, dobradinho, não pode, tá? Depois, aqui no segundo erro, a pessoa né, não encosta a coluna na cadeira. Aqui até pode acontecer em alguns momentos do dia, né, da gente estar um pouco cansado e a gente precisar mudar de posição, né? Mas, de preferência, a gente deve ter apoio para os braços, né? Tá vendo que ele também não tem apoio para os braços, para ele poder descansar um pouco também a coluna para frente, né? Então, essa variação de posição é importante. Então, encostar né, a coluna no encosto da cadeira, com apoio em 90 graus, previne dor nas costas, problemas posturais que prejudicam a qualidade de vida. Então, né, a maior parte do tempo a gente encosta, né, para descansar os músculos das nossas costas, mas claro que a gente pode ir fazendo essa mudança de posição. Aqui o 3, né? Isso aqui é muito comum nos escritórios, né? Quem nunca passou frio porque fica bem embaixo do ar-condicionado, né? Então a pessoa que fica ali naquela posição, ela sofre, né? Porque os outros querem que o ar fique ligado. Então, o posicionamento do ar-condicionado, a temperatura dele, eles têm que né, estar confortáveis para as pessoas, né? Para que a gente não tenha essa situação. Depois aqui o erro 4, reflexo de luz né, da janela na tela do computador. Então, o ambiente ele tem que ter uma boa iluminação, né, que é o nosso assunto da outra aula. Pode ser natural, que é até melhor, né, que é artificial, mas a gente tem que tomar cuidado para não causar esses reflexos, para proteger as aberturas e ter uma iluminação difusa, uniforme e que seja interessante. Aí aqui o erro 5, né? A pessoa fazer as refeições na mesa. Então tem que ter um espaço para as pessoas fazerem as refeições, né? Elas precisam fazer as pausas, a pausa ela gera um bem-estar, né? A gente tem que ter os intervalos. Então a gente fala assim que a pessoa ela se mantém ali num estado mais acordado se ela faz as pausas, né? Então, ela faz uma pausa no meio da manhã, daí ela dá uma animada.
Ela faz a pausa do almoço, daí ela dá uma animada. Ela faz a pausa do meio da tarde, dá uma animada. Se a pessoa não faz a pausa, ela vai só se cansando e vai morro abaixo, né? Aqui, pouco espaço embaixo da mesa, né? O espaço livre para as pernas e para os pés é importante aqui. Aqui a pessoa falando no telefone, né? Com o pescoço inclinado, então digitando e falando no telefone. Então, algumas coisas que até a gente acaba fazendo de vez em quando, né? Que não tem tanto, a gente não tem tanto controle como arquitetos. Por isso que é importante, que a gente viu na aula passada, aquela atuação do ergonomista, que faz a ergonomia de conscientização, né? Que ensina as pessoas a trabalharem, a usarem os equipamentos que elas têm. Até um aluno da manhã, ele comentou na aula sexta que ele trabalhou acho que na Vivo, e que ele chegou lá para trabalhar e a primeira coisa que eles fizeram foi ensinar a usar todos os mobiliários, né? Tudo que ele tinha à disposição dele. Então, é algo bem interessante. Beleza, gente? Então, aqui a gente finaliza essa parte da NR17. Então, só para vocês terem o conhecimento dessa norma regulamentadora, de onde ela veio, o que vocês encontram nela, porque pode ser que, né, vocês precisem dela, precisem usar um dia algum projeto, então vocês sabem que ela existe. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, porque norma, né, é norma, né, gente? Quando a gente precisa ir lá para olhar o que né, um certo parâmetro, a gente pega a norma e dá uma olhadinha. Mas é mais para vocês terem esse conhecimento geral. Agora, vamos estudar um pouquinho do corpo humano. Então, a gente vai começar com fisiologia, né? E depois nós vamos para a parte de biomecânica. Então, a fisiologia, ela é uma ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos, né? E elucida a existência da própria vida. Então, ela estuda todos os seres, não só o ser humano, né? Mas estuda como que todos os organismos funcionam. Onde a gente vai focar aqui? Né? Na questão da coluna vertebral, que é algo muito relacionado às questões de ergonomia, um pouquinho sobre o movimento, a estrutura das mãos, tá? Que é o que a gente vai aplicar nos nossos trabalhos. Então, a nossa coluna, ela é um pilar de sustentação, né? E é um pilar de sustentação flexível, né? Que a gente consegue ter movimento, né? Então, ele tem mobilidade, mas ele suporta, né? O nosso corpo, né? Várias forças aqui. E a gente precisa de muito cuidado nessa região, em todas as idades, né? A gente tem muita dor nas costas. Quando eu fazia faculdade, nossa, eu tinha muita dor nas costas. Depois, quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu continuava tendo muita dor na lombar. Né? Depois que eu comecei a fazer exercício físico, eu melhorei bastante nesse sentido. Hoje eu não tenho quase dor. A não ser que eu fique sentada por muitas horas, igual quando a gente tem que corrigir prova, né? Mas aí é um excesso também, né, de uma única posição. Então, a nossa coluna, ela vai ser dividida aí, né, nessas 4 partes. Então, aqui em cima nós temos a região cervical, né, que tem algumas vértebrazinhas ali, da C1 a C7. Essa região aqui maior é a região torácica. E aqui a gente tem a região lombar, que é onde a maioria das pessoas sentem uma dorzinha, né? Os arquitetos todos ficam muito tempo sentado no computador, tem dor aqui nessa região. E aqui depois a gente tem a região do sacro, né? E aqui no finalzinho a gente tem o cóccix. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que acomete cada uma dessas partes e o que causa, né, essas dores que a gente tem ali. Além da parte, né, da coluna, nós temos também os músculos, os tendões, os ligamentos, né, que são estruturas sensíveis e vulneráveis ao sedentarismo, ao encurtamento e ao enfraquecimento muscular. E também podem gerar dores e desconforto físico. Mas o que isso tem a ver, né, com a arquitetura?
Porque muitas vezes as pessoas, a gente cria, né, postos de trabalho, ambientes de trabalho que fazem com que as pessoas fiquem muito tempo sentadas, que elas não se levantem, que elas não mudem de posição. E isso acaba favorecendo o sedentarismo e, como consequência, as pessoas têm, né, essas dores e esses desconfortos. A medula, os nervos periféricos, que se originam na coluna, né, eles vão inervar os nossos braços, nossas pernas, né, e o tronco, e podem desencadear algumas patologias também, como hernia de disco, né, que geram desconfortos intensos. Tá? Então, né, todo o movimento do nosso corpo está relacionado com a nossa coluna. Tem um doguinho aqui me chamando, gente. Ele fez uma cirurgia sexta-feira, tá numa carência só. Vamos lá, então. O que acomete, né, cada área da nossa coluna? As regiões cervical e lombar é onde a gente tem as maiores dores, né? Que são as áreas que a gente faz mais movimento. Então, a cervical é o que faz com que a gente tenha o movimento da nossa cabeça, né? E a lombar, né? Quando a gente abaixa, vai pegar alguma coisa que está abaixo, no chão, é onde a gente faz, né, a dobra ali do nosso corpo. Então, no nosso dia a dia, reparem, né, que nós movimentamos muito essas duas áreas da nossa coluna. Então, a parte da coluna cervical, ela está na região superior da nossa coluna. Então, a função principal, como eu acabei de dizer, é a função de sustentar a nossa cabeça e de também dar mobilidade a ela. Então, é bem comum que as pessoas tenham dores musculares e nos ligamentos nessa região ali, né, próxima da cabeça, a parte bem de cima ali da nossa coluna. Então, não sei se vocês se identificam, né, com essas imagens, mas a nossa cabeça, ela pesa em torno de 5 quilos. Tem uns cabeçudos aí que devem pesar mais até, né? Então, gente, quando a gente fica nessas posições aqui, ó, da pessoinha no notebook, que sou eu aqui, ou quando a gente está mexendo no celular e a gente fica assim, a gente fica com a nossa cabeça pendendo, né? E o que acontece quando a nossa cabeça fica nessa posição? Ela fica ainda mais pesada. Então, ela pesa mais do que 5 quilos. Por isso que a gente sente dor nessa região cervical. Então, percebam como aqui o projeto do mobiliário, né, influencia muito, né? Então, essa cadeira é muito alta, essa mesa é muito baixa, né? Isso faz com que a pessoa fique numa posição ruim. O notebook, né? Ele não é muito ergonômico, então ele deve ser utilizado como a tela, né, do computador para o nosso dia a dia. Então, aqui o carinha colocou lá em cima, ó, como tela, ficou na visão dele e colocou um teclado e um mouse. E o celular também, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente fica o dia inteiro mexendo no celular, às vezes a gente tá andando na rua, tá mexendo no celular, quase tromba, né, nos outros, vai ser atropelado, né? Esses dias um menino de bicicleta mexendo no celular não bateu no meu carro? Eu me afastando, e o menino vindo com a bicicleta, até que ele bateu no carro. Então, a gente, né, fica o tempo todo com o celular, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. É claro que aqui a gente não tem uma solução arquitetônica, né, para isso, mas coloquei esse exemplo para vocês né, verem aí como a gente acomete essa área da nossa coluna. Mas em relação aos mobiliários, nós podemos melhorar a vida das pessoas, né, trazendo um mobiliário mais ergonômico e que daí a pessoa consiga ficar numa posição mais confortável. Depois, a parte da coluna torácica, ela vai ficar numa região logo abaixo da cervical, que tem uma região que tem pouca mobilidade, né? Então, percebam que é uma área que a gente não curva, né? Que a gente quase não mexe. Então, é uma área que tem menos desgaste, que tem menos índices de artroses, né? Então, geralmente, nessa região ali, a gente tem dores musculares e dos ligamentos. E, geralmente, são dores que acontecem por conta do emocional.
Então, a pessoa ficou estressada, ficou nervosa, né? Ela fica tensa e ela acaba ficando com esses músculos ali doloridos, tá? Então, a gente tem, né, essas dores ali que geralmente não estão relacionadas ao mobiliário em si, tá? Mas questões emocionais. Estão ligadas à ergonomia em alguns casos, mas não no sentido que a gente aplica na arquitetura. E por último, a parte da coluna lombar, né? Que fica abaixo ali dessa região dorsal, ela é composta por 5 vértebras. Então, essa é uma região onde a gente tem uma maior flexibilidade, né? E muito vulnerável aos desgastes do dia a dia. Então, é uma área que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, o desconforto geralmente acontece por a gente flexionar o nosso corpo de forma errada, né? Como aqui nesse desenho, que o carinha tá amarrando o tênis, tá, né? Curvando totalmente ali a lombar dele. Ou também quando a gente flexiona repetidamente, né? Essa região. E olha só, gente, vocês já estão no terceiro ano, já estão fazendo 20 anos? Ainda não, né? Fizeram 18, 19, tá no ano de fazer 20 anos, pelo menos, né? A partir dos 20 anos, os nossos discos invertebrais começam a se degenerar, né? Então, se a gente não cuidar da nossa coluna, né, a gente não vai chegar lá nos nossos 100 e poucos anos, igual o Niemeyer, fazendo projeto. Só um pouquinho. Beleza, gente? Então, o mobiliário aqui na questão da coluna lombar, ele também pode, né, ajudar em alguns sentidos. E a questão das mãos, né? A anatomia das mãos, a gente também tem bastante lesão por esforço repetitivo, né? Ou distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, né? São síndromes relacionadas ao trabalho. E essa parte das lesões das mãos se tornou um grande problema de saúde pública, né? Por conta das mudanças no mundo do trabalho, quando a gente entra na era do computador. Então, sinais, né, de que a pessoa está com algum problema nas mãos. Dor espontânea, alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, dormência, formigamento, choques. Né? Na nossa profissão, a gente tem que tomar bastante cuidado também. Né? Até uma vez eu lembro que eu tive uma aluna ela estava no 5º ano e ela estava com ler na mão, ela estava desesperada. Ela falou, Pro, nem me formei, já estou com as lesões, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, geralmente, né, a questão das mãos está relacionada ao desenho do teclado. Então, tem uma síndrome que chama síndrome do túnel do carpo, que é um problema no punho, né? Comum em trabalhador digitador por repetitividade dos movimentos. Então, como a gente tinha muitas pessoas com esses problemas, né? Vários pesquisadores foram ver por que disso, né? E perceberam que era o desenho do teclado. Então, o desenho do teclado, ele não é ergonômico, né? O teclado retinho, o teclado do nosso notebook. E aí surgiram vários desenhos de teclados diferentes. Então, surge, né, o produto que faz com que a gente fique com as mãos de maneira mais natural. Então, analisem, né, quem tem notebook, como que a gente fica com as mãos, né? Elas ficam viradas para a gente digitar. E olha aí nessa imagem, tem que ficar retinho, natural. Quanto mais natural o movimento, quanto mais natural a posição que a pessoa fica, melhor vai ser para as questões ergonômicas. E agora vamos falar um pouquinho de biomecânica, que é a questão dos movimentos do nosso corpo. Então, a ergonomia, né, ela busca modificar o sistema de trabalho para adequar as atividades, as características dos homens, as habilidades que nós temos e também as limitações, né, que temos para que a gente tenha, né, o desempenho, mais uma vez, eficiente, confortável e seguro. Então, a gente precisa entender, né, até onde a gente pode ir, né, qual é o limite das pessoas, quais são os movimentos que um ser humano consegue fazer. Então, quando a gente vai conceber ou corrigir um posto de trabalho, a gente precisa analisar os aspectos físicos e também as ações e as reações que os trabalhadores vão ter para fazer uma determinada atividade. Então, quais movimentos eles vão fazer?
né? Tem até um caso que uma vez eu li sobre, quando eu dava aula para engenharia de produção, né, que ele mostrava lá, né, que eram mulheres que trabalhavam numa fábrica de fios, né, e aí o que elas tinham que fazer? Elas tinham que pegar um negócio de fios, né, de um lado do posto de trabalho delas. Elas pegavam esse rolo e daí elas tinham que dar um nó para fechar e depois colocar numa caixa do outro lado. E aí eles perceberam que eram várias mulheres que trabalhavam nessa fábrica e várias delas tinham as mesmas queixas, né? E aí, para fazer a solução, eles foram lá, né, os ergonomistas, para analisar como era esse trabalho. E aí eles perceberam, né, que as distâncias que elas tinham que alcançar eram distâncias muito grandes, aproximaram isso delas, né? Essa parte onde elas tinham que dar esse nó, né, para fechar a linha, é interessante ter um suporte para que elas prendessem, né, esse negócio de linha, porque era muito pesado, pesava acho que uma coisa de uns 3 quilos, daí para elas ficarem segurando era muito pesado. E aí eles foram observando, né, quais eram esses movimentos para daí fazer a correção do posto de trabalho delas. Então, é preciso fazer uma análise de gestos e de posturas, né, que esse trabalhador ele vai ter para que a gente consiga ter essa boa interação entre o ambiente de trabalho e a pessoa que vai usar esse ambiente. E isso é algo que a gente tem que pensar em qualquer ambiente que a gente está criando, né? O que as pessoas vão fazer ali? Elas vão circular só? Elas vão fazer uma refeição? Elas vão sentar? Elas vão ficar em pé? O que elas vão fazer ali? Então, isso serve para qualquer ambiente. Então, quando a gente não analisa, né, esses dados, isso acaba gerando danos à saúde dos trabalhadores, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem pessoas, né, se adaptando ao posto de trabalho que não foi planejado para aquele tipo de atividade. Então, a gente nunca pode ter isso, tá? O nosso usuário se adaptando ao que a gente criou. O que a gente criou tem que estar adaptado ao nosso usuário, né? Ou se a adaptação a postos de trabalhos que não estão de acordo com as dimensões do corpo, ou ainda, né, que desrespeitem a capacidade que aquela pessoa tem, as limitações musculares e metabólicas dela. Tá? Então, esses pontos todos precisam ser analisados para que a gente não gere danos à saúde das pessoas. E aí a gente tem 2 pontos, né, na biomecânica, que é o trabalho estático e o trabalho dinâmico. O trabalho estático, ele é altamente fatigante. O que isso quer dizer, né, um trabalho estático? Vamos pensar lá na academia, né? Se o professor fala lá para você, pega esse pezinho, ergue o seu braço e fica aí 30 segundos segurando esse pezinho. Chega uma hora que parece que seu braço vai cair, né? Agora, se você passar esses 30 segundos levantando e erguendo o seu braço, seu esforço é muito menor, né? Então, no primeiro exemplo, onde você fica os 30 segundos segurando o pezinho, você tem um trabalho estático. E o que acontece no trabalho estático? A gente tem uma compressão dos vasos sanguíneos. Então, o sangue, ele deixa de fluir, o músculo, ele não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, e os resíduos metabólicos não são retirados. E isso causa dor e fadiga muscular. Então, pessoas que têm um trabalho em que elas precisam se manter estáticas, né, por um período de tempo, a gente tem desgaste das articulações, né, dos discos invertebrais, dos tendões, né? E tem várias profissões, né, que as pessoas elas ficam, por exemplo, paradas em pé sem se mexer por um determinado período de tempo. E isso é um trabalho estático. Se a gente parar para pensar, quando a gente está em pé, só o fato da gente estar em pé, nós estamos contraindo diversos músculos, o corpo fica em pé. Então, esses músculos, quando a gente está em pé, eles ficam todos contraídos, e eles ficam em trabalho estático. E a mesma coisa quando a gente está sentado. Por mais apoio que a gente tenha, alguns músculos do nosso corpo
precisam fazer força para a gente ficar sentado. Esses músculos estão ali fazendo um trabalho estático, então isso pode causar essa dor e essa fadiga. E o trabalho dinâmico é um trabalho que a gente vai alternando os movimentos, e aí, como a gente tem uma solicitação circulatória maior, né, intensidade metabólica maior, há um aumento de oxigênio nos músculos, né, os músculos são nutridos e retarda a fadiga, retarda as dores, né. Então, acho que esse exemplo aí da academia, né, vocês podem lembrar dele para diferenciar aí o trabalho estático do dinâmico. Aqui um outro exemplo, ó. O trabalho estático, o guardinha lá, ó, de Londres, ele fica parado lá por horas sem se mexer, né? E o carteiro aqui, um exemplo de trabalho dinâmico, ele está o tempo todo se movimentando, né? Então ele está andando, né? Ele está ou de bicicleta, e daí ele vai lá, entrega uma encomenda e volta, ou tem alguns até que vão de carro, né? Mas eles estão sempre se movimentando. Então, percebam que o trabalho estático ele é muito mais complicado, né, do que o trabalho dinâmico. E aí, dentro disso, a gente tem as posturas que a gente pode usar para fazer determinadas atividades. Então, a postura, ela é uma posição do corpo, uma atitude do corpo, para que a gente faça uma determinada atividade. Ou também pode ser a maneira que a gente tem de sustentar o corpo, né? Então, a gente pode falar assim, aquela pessoa tem uma postura bonita, né? Ela anda elegante e tal. Então, essa seria a característica dela, da maneira como ela sustenta o corpo. Mas também é a posição, né? O arranjo das partes do corpo para que a gente faça uma determinada atividade. Então, cada indivíduo deve utilizar a postura que o seu corpo se sinta melhor. Quanto menos esforço eu faço, né, melhor, e me dá uma maior sustentação do corpo. A gente tem uma nota técnica que é o tipo de uma norma regulamentadora, né, a norma técnica 060 de 2001, que ela também fala sobre ergonomia. E aqui nessa nota técnica só fala sobre as posturas na concepção de postos de trabalho. E aqui diz que a postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente e que pode ser variada ao longo do tempo. Então, a concepção de um posto de trabalho ou de uma tarefa deve favorecer a variação da postura, principalmente a gente fazer a alternância entre estar sentado e estar em pé. Vai ter até uma aula que a gente vai falar sobre cozinha, vocês vão ver que tem umas bancadas que elas são feitas nesse sentido, que a pessoa, uma bancada de preparação de comida. Nessa bancada, a pessoa pode trabalhar tanto em pé quanto sentado, que ela daí pode, durante o dia, ir fazendo, né, essa troca, essas alternâncias de postura. Então, a gente adota, né, diferentes posturas em função da exigência daquela tarefa, né? Então, quando eu tenho uma tarefa que ela é mais de precisão, eu vou fazer ela sentado, né? Porque daí meu corpo tem menos esforço nessa posição, eu consigo fazer melhor, né, essa tarefa sentado. Se é algo que me exige mais força, eu provavelmente vou fazer em pé, né? Quando a gente tem que cortar lá com estilete, vai fazer uma maquete, tem que cortar um Paraná, papel Paraná com estilete, né? Super duro, difícil. Eu não vou fazer sentado, né? Eu vou levantar e vou fazer força em pé, porque eu vou conseguir fazer mais força. Tudo depende também do espaço físico que eu tenho, daquilo que foi projetado, do tipo de ambiente, né? Também vai me fazer com que eu fique sentada ou em pé. Depende das máquinas e equipamentos que eu preciso usar para realizar aquela tarefa, né? Dificilmente a gente usa um liquidificador em casa sentado numa cadeira, né? A gente vai usar ele em pé, em cima da bancada. Interferências ambientais que a gente possa ter, né? Também vamos fazer adotar diferentes posturas. Então, eu coloquei até essa imagem, né? Meio exagerada ali, né? Mas de vez em quando a gente se pega quase desse jeito, né?
fazendo trabalho, mexendo no computador, né? A gente vai caindo até que daqui a pouco a gente está assim. Então, a gente tem 3 posturas básicas, né? Postura em pé, postura sentado e postura deitado. A postura em pé, ela é recomendada quando a atividade ela exige uma grande mobilidade corporal. E pela NR17, ela diz que qualquer trabalho que a gente coloque, que a pessoa vai executar ele em pé, a gente deve ter assentos à disposição para a gente utilizar nas pausas, tá? Então, a pessoa, a hora que ela está fazendo a pausa, ela tem que ter um assento ali para ela descansar um pouco. E quando a gente vai projetar a altura do plano de trabalho para uma pessoa em pé, a gente tem que levar em consideração se ela vai usar alguma ferramenta, alguma coisa sobre essa bancada. Então, vejam nesse exemplo, né? Esse carinha está fazendo um trabalho mais de precisão. Então, ele tem uma bancada mais alta, tá vendo? Esse daqui, ele já precisa usar uma ferramenta. Então, ele precisa de uma bancada um pouquinho mais baixa. E no trabalho pesado, né? Ele já precisa, ele vai ter algo ali em cima da bancada, então ele precisa de uma bancada mais baixa. Então, não tem um padrão, né? Uma bancada alta tem que ter tantos metros, né? Tudo depende da atividade que a pessoa está fazendo. Interessante quando a gente vai pensar nessas bancadas, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas só para dar uma adiantadinha, né? Se a gente não tiver como fazer essa bancada móvel, né, flexível, a gente tiver que escolher uma altura para a bancada, a gente sempre vai escolher para a pessoa mais alta. E a pessoa mais baixa, ela vai ter que usar algum apoio, né, para ela subir, um degrauzinho para ela subir, para ela usar a bancada. Porque não dá para a gente fazer a bancada baixa e a pessoa alta usar, né? Só se a gente fizer um buraco no chão. Daí não vai, né, dar Professor, Oi. mas assim, não existe na norma assim uma variação a ser seguida? Sim, tem uma variação. A gente vai ver quando a gente chegar lá na parte das medidas do nosso corpo. Mas a gente tem que levar em consideração isso daqui, se vai ter alguma coisa em cima. Lembra que eu falei aquele dia do brigadeiro, né? Que a gente vai mexer o brigadeiro, daí a gente fica com o braço erguido, né? Daí vai doendo o braço. Imagina ficar o dia inteiro fazendo brigadeiro, né? A gente vai morrer de dor no ombro, no braço. Então, daí, no caso, teria que ser algo um pouquinho mais baixo, porque em cima eu ainda tenho a panela e um utensílio para mexer. Então, tem que levar isso em consideração na hora de planejar essa bancada. Igual essa bancada que eu falei da cozinha, aquela hora, né, que é uma bancada que dá tanto para usar sentado quanto para usar em pé, ela também deve levar em consideração que em cima provavelmente eu vou ter alguma vasilha, né? Então vamos supor que a pessoa ela vai mexer alguma coisa ali em cima, né? Então eu levo em consideração isso, faço uma bancada um pouquinho mais baixa de acordo com os utensílios que vão ser usados. Mas a gente vai chegar nessa parte das medidas, daí vocês vão ter uma noção ali de quanto até quanto que a gente pode usar. Depois, a posição sentada é recomendada para as atividades que envolvem mais precisão. Pode ver que quando a gente vai escrever, por exemplo, né, que envolve um pouco mais de precisão, a gente tende a sentar, né? Então, quando a gente vai desenhar, a gente tende a sentar. Então, a gente precisa de uma posição um pouco mais relaxada para a gente ter, né, essa precisão de movimento. Consigo ter maior controle dos movimentos se eu estiver sentado. Por quê? Eu não preciso de tanto esforço para manter o meu equilíbrio de postura quando eu estou sentado. Só que as pessoas que trabalham o dia todo sentadas, elas têm tendência a ser mais sedentárias, acabam tendo um aumento da curvatura da coluna, má circulação dos membros inferiores, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que fazer esse posto de trabalho, né, onde a pessoa possa trabalhar tanto sentada quanto em pé, é bem interessante. E a última posição é a posição deitada. Ela é mais utilizada durante o repouso, né, e a recuperação da fadiga, seria, né, o correto. Porém, em alguns casos, ela é utilizada como uma postura de trabalho, mas não é uma postura recomendada, né, pois os movimentos são bem mais difíceis quando a gente está deitado, né, a gente gera muito mais esforço, né, gera fadiga.
Então, em alguns, né, serviços ela pode ser usada, mas a gente deve evitar. Tanto que hoje em dia, né, a gente já tem para o mecânico mesmo, que é o exemplo aí, outras formas, né, dele mexer embaixo do carro. Então, as coisas vão evoluindo e vão mudando, porque essa posição é bem ruim para o trabalhador. E fechando aqui, então, eu peguei essa parte da conclusão da nota técnica 060 de 2001. Né? Então, a gente deve ter sempre em mente, né, que qualquer postura que for mantida de maneira prolongada, ela vai ser mal tolerada pelo nosso usuário. Né? Então, se ele precisar ficar sentado o tempo todo ou em pé o tempo todo, né, isso a gente pode levar em consideração por nós mesmos. Então, alternar as posturas deve ser algo, né, a se privilegiar. Permite que os nossos músculos recebam, né, os nutrientes, não fiquem cansados. E essa alternância de postura deve ficar à escolha do trabalhador. Tá? Então, pode ser que uma pessoa ela não sinta dores, para ela seja ok trabalhar o dia inteiro sentada, ou pode ser que seja ok trabalhar o dia todo em pé, mas isso é algo que só o nosso usuário que pode escolher. Então, uma tarefa, ela tem diversas exigências, né? Então, eu não posso já ir afirmando que a melhor postura é a postura sentada. Então, por exemplo, eu vou projetar um posto de trabalho para uma pessoa que vai trabalhar o dia todo com desenho à mão. E aí, eu parto do pressuposto que, como é uma tarefa de precisão, essa pessoa deve ficar sentada o dia inteiro, né? Mas não, né? Quem já usou aí as mesas de desenho sabe que não dá vontade de ficar em pé, né? Tem coisas que às vezes você precisa alcançar, que está longe, e aí você precisa ficar em pé. Então, essa alternância é legal, tá? Mas isso vai, né, daí do trabalhador. Então, um posto de trabalho, né, mesmo quando a gente projeta bem esse posto de trabalho do ponto de vista antropométrico, que são as medidas do nosso corpo, eles podem ser desconfortáveis, né? De acordo com outros fatores. Então, se a parte ambiental não está legal, nosso posto de trabalho pode ficar desconfortável, né? Então, se eu fiz tudo certinho nas medidas do corpo, beleza, só que aquele meu trabalhador passa calor o dia inteiro, né? Ou ele trabalha num lugar muito barulhento, são fatores ambientais, ele vai se sentir desconfortável ali naquele ambiente. Fatores organizacionais, né, que não está tão relacionado a nós, mas da parte do turno de trabalho dele, quantas horas ele trabalha. Fatores sociais, que aqui pode entrar nossa função também, né, porque a questão do layout do ambiente, ela pode estar relacionada a essa questão social. Eu acho que no escritório de arquitetura, né, quem já faz estágio nos escritórios, deve perceber como é interessante nesses ambientes a interação entre as pessoas que estão ali. Então, a maneira como é feito o layout desses escritórios é muito importante, né? Para que você tenha essa interação social e até mesmo os ambientes para descanso e tudo mais. Então, não adianta só a gente pensar num móvel ali certinho para as medidas do corpo e deixar de lado esses outros fatores também. E a opinião do trabalhador também é muito importante, né? Na escolha do mobiliário, para que a gente tenha um bom resultado nessa prática de trabalho. Né? Então, escutar aquilo que o trabalhador tem a dizer sobre o posto de trabalho dele, tá? Que é o que a gente, né, faz com os nossos clientes, aquilo que a gente, né, faz logo de início ali, do início do nosso projeto, que é quando a gente vai perguntar para o nosso usuário, né, quais são as preferências que ele tem, né, as atividades que ele vai fazer. Então, isso tudo, né, todas essas questões do trabalho se relacionam também nos outros ambientes que a gente vai projetar. Bom, gente, então, por hoje é isso. Perguntas, considerações? A aula tá gravando, né? Tá. Ah, tá, obrigada. Depois eu vou pôr lá no YouTube.